I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Boa tarde, turma. Tudo bem? Vamos para mais uma videoaula e hoje estaremos na página 129, tá? Respondendo algumas questões da atividade que eu passei ontem. Vamos lá. Vamos corrigir primeiro essa oitava questão aqui, que trata de fração, né? Uma fração de uma quantidade. Acompanhe a leitura aí, ó. A capacidade máxima de uma piscina é X litros, tá? Esse Lzinho aqui significa litros, de quantidade. Por que X? Porque é uma quantidade desconhecida, né? Que eu não sei quanto é. Eu vou descobrir quanto é a capacidade dela. Eu só sei que na piscina há 18 mil litros de água, que correspondem a 3/5 de sua capacidade máxima. Calcule X, né? A quantidade máxima da piscina, e quantos litros ainda faltam para encher totalmente a piscina. Beleza, ó. Eu não sei quanto é a capacidade máxima da piscina, mas eu sei que há 18 mil litros de água dentro dela. E que esses 18 mil litros de água só corresponde a 3/5 do total, beleza? Ou seja, o total é 5/5, né? Um inteiro, 5 sobre 5. É como se a piscina tivesse dividida em 5 partes e somente 3 partes dela estivesse completa de água. E essas 3 partes correspondem a 18 mil. Aí a pergunta é, quantos litros corresponde às 5 partes? Ou seja, ao total da piscina. Quantos litros cabem? E quantos litros faltam para completar a capacidade máxima? Beleza? Vamos lá. Vamos lá para a resolução dessa questão. Ó. A gente vai descobrir X, né, o valor que é a capacidade total da piscina. E a gente sabe que 18 mil litros é igual a 3/5 da capacidade máxima. Beleza? Ó, nesse caso, a quantidade que o livro deu, 18 mil, não é o total, certo? Não é o total. A gente quer descobrir o total. Ó, eu ensinei para vocês na aula passada que a gente divide embaixo, né? Divide o valor embaixo pelo denominador e o resultado multiplica pelo número de cima. Mas isso vai acontecer quando eu tiver o total de alguma coisa. Aqui eu não tenho total, eu quero descobrir o total. Beleza? Ele me deu a informação de 18 mil litros, mas esse não é o que a piscina cabe. Ele quer saber quanto que a piscina cabe em litros, que é o total, a capacidade máxima. Nesse caso, a gente não vai mais dividir embaixo e multiplicar em cima. A gente vai fazer o inverso, beleza? Eu vou multiplicar agora embaixo, vou inverter, porque agora eu quero descobrir o total. Eu vou multiplicar pelo denominador e o resultado eu vou dividir pelo meu numerador. Ok? Repetindo, quando eu tenho o total, eu vou dividir embaixo e o resultado eu vou multiplicar em cima. Agora, quando eu quero descobrir o total, eu vou inverter. Multiplica pelo denominador embaixo e divide pelo numerador lá em cima. Beleza? Então, bora lá. Vou pegar esses 18 mil aqui, ó. Vou pegar esses 18 mil, que é a capacidade que a questão me deu, né? 18 mil. O que eu vou fazer com ela? Deixa eu ligar aqui o flash para você melhorar. Vou pegar esses 18 mil, vou multiplicar por 5, tá? Como eu falei, 18 mil não é o total, eu quero descobrir o total. Vou multiplicar ele por 5. Quando eu multiplico 5 vezes 18 mil, ó, basta multiplicar 5 vezes 18. E acrescento os 3 zeros. 5 vezes 18 é 90, tá? 90. E acrescento os 3 zeros, vai ficar 90 mil. Então, 18 mil vezes 5, 90 mil. Esse 90 mil eu vou dividir por 3, né? No caso, tu divide só o 9 por 3. Acrescenta os 4 zeros. Ó, 9 dividido para 3 vai dar o quê? 9 dividido para 3 vai dar 3. Né? Acrescenta os 4 zeros, vai ficar 1, 2, 3, 4. Ou seja, vai ficar 30 mil. Pronto, descobri o total, o valor que eu queria. Ó. A capacidade máxima da piscina vai ser o quê? 30 mil litros de água. Beleza? Se 18 mil corresponde a 3/5 da piscina, então 30 mil é o total. Ou seja, 30 mil é o todo, 5/5, ou o inteiro, né?
Beleza. A questão quer saber também quantos litros faltam para atingir a capacidade máxima. Se só tem 18.000 litros de água na piscina, ela cabe 30.000. Faltam quantos? 30 menos 18? Faltam 12, beleza? A piscina cabe 30.000 e eu só tenho 18.000, né, de litros dentro dela. 0 menos 0, 0, 0, 0. Pede emprestado aqui, fica 10, ó. 10 menos 8, 2. Ficou 2, 2 menos 1, 1. Beleza? Então a capacidade, chegamos ao resultado. A capacidade máxima da piscina é 30.000 litros de água e faltam 12.000 litros de água para completá-la. Agora vamos para a nona questão. Acompanha a leitura aí, ó. Paulo fez uma viagem de 180 km em 3 etapas. Primeiro ele percorreu 2/5 da viagem de trem. Em seguida ele fez 4/9 dessa viagem de barco e depois percorreu o restante a pé. Quantos quilômetros ele percorreu a pé? Observa. Ele dá a fração que ele percorreu de trem e dá a fração que ele percorreu de barco. Aí a gente vai calcular quanto é 2/5 do total de quilômetro da viagem. Depois a gente vai descobrir quanto é 4/9 de 180 também, que é o total de quilômetro da viagem. E a gente vai somar esses dois e vai tirar aqui do total. O que sobrar será o que ele caminhou a pé. Beleza? Então vamos lá para os cálculos. Ok. Ó, o total da viagem, coloquei aqui T de total, foi de 180 km. Ele percorreu 2/5 da viagem de trem, 4/9 da viagem de barco e o restante a pé. Primeiro eu tenho que descobrir quanto é 2/5 da viagem, né? Ou seja, 2/5 de 180. Coloca aqui, ó, 2/5 de 180. Beleza? Primeiro vamos calcular essa quantidade. Nesse caso eu tenho o total, né? O total é 180, beleza? 180 é o total. Então, nesse caso eu vou dividir 180 pelo denominador e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador 2. Beleza? Ó, dividindo 180 por 5, eu vou ter o quê? 36. Certo? Quando eu divido 180 por 5, eu tenho 36. O resultado dessa divisão, que é 36, eu vou multiplicar por 2. Beleza? 2 vezes 36 vai ser igual a 72. O quê? km. Pronto. Já descobri a distância que ele percorreu de trem. Ó. Dos 180 km que ele viajou, 72 km foram de trem. Aí ele fez uma parada e aí pegou um barco. No barco ele percorreu mais 4/9 da viagem e o restante foi a pé. Então a gente tem que descobrir também quanto ele percorreu do barco. Então 4/9 de 180. Veja, 4/9 de 180. Como 180 é o total, ó, divide embaixo, o resultado multiplica pelo número de cima. 180 dividido para 9 vai dar 20, tá? 18 dividido para 9, 2. Acrescento 0, 20. O 20 é o resultado, eu vou multiplicar pelo 4. Tá? 4 vezes 20 é igual a 80 km. Tá? Então, ele percorreu de barco 80 km. Certo, já descobri quanto ele percorreu de trem e quanto ele percorreu de barco. Agora ficou fácil. O que faltou para 180 foi de pé. O que eu vou fazer? Vou somar, né? Vou somar esses dois aqui para saber quanto ele percorreu de barco e de trem. 80 mais 72. Isso aqui vai dar 152 km. Então, de barco e de trem, ele percorreu 152 km. Ou seja, o que faltou de 152 km para 180, que é o total, foi o que ele percorreu de pé. Então, é só pegar, ó, 180 km, que é o total da viagem, e subtrair 152, que foi a distância que ele percorreu de barco e de trem. E aí eu vou ter a quantidade de que eu percorri de pé, né? 180 menos 152 vai dar 28, o quê? km. Então ele percorreu 28 km a pé. Andou um bocado, né? Beleza, então, ó,
72 km de trem, 80 km de barco e 28 km a pé. Vamos agora para a questão número 10, que diz o seguinte: 2/5 da superfície territorial do Brasil correspondem a aproximadamente 3.400.000 km². Certo? Essa é a área. Aproximadamente, qual é a superfície territorial brasileira? 3.400.000 km² é apenas 2/5, tá? 2/5 da superfície do território brasileiro. Beleza? A gente quer descobrir quanto é o total. Isso aqui não é o total. Ou seja, é como se o território brasileiro tivesse dividido em 5 partes e a gente só utilizou 2 e deu 3.400.000. A gente quer descobrir os 5/5, né? Que é o total. Ó. Se 2/5 não é o total é 5/5, né? 5/5, ou 1 inteiro. Então, tá faltando o quê? 3/5. Ó. Se 2/5 é 3.400, 3/5, tá faltando 3/5 para o total, né? Ou seja, mais do que isso está faltando. Então, vamos calcular aqui. É como eu expliquei lá na primeira questão, ó. Isso aqui não é o total. A gente quer descobrir o total. Beleza? Então, se a gente quer descobrir o total, vamos fazer o inverso. Multiplica aqui, ó. Multiplica aqui embaixo. E o resultado divide em cima. Vai ser assim. Beleza? Então, bora lá. 3.400.000 vezes 5. Precisa multiplicar 5 vezes isso aqui tudo? Não, multiplica 5 só pelos números que não são zero. Ó. Ou seja, pelo 34. 5 vezes 30 vai dar 150. 5 vezes 4 vai dar 20. 150 mais 20 vai dar o quê? 170. Então, coloca aqui 170. Eu multipliquei 5 vezes 34. Então, os 5 zeros que restam aqui, ó. 5 zeros. É só acrescentar aqui no final. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, de 3 em 3, coloca um ponto. Beleza? Ou seja, 3.400.000 vezes 5 é 17 milhões. Então, 17 milhões é o total. Divide o total aqui, ó, dessa multiplicação por 2. Então, 17 milhões dividido por 2, tá? Tá em forma de fração, mas é uma divisão. Precisa eu dividir esse número todo por 2? Não, divide só o 17 por 2. Beleza? Vai dar o quê? 17 por 2 vai dar 8,5. Concordam? Ó, 17 por 2. 17 por 2 vai dar 8, certo? 8 vezes 2, 16. Vai sobrar o quê? 1. Para continuar, ó, forma um número decimal. Coloca a vírgula e o zero no resto. 10 dividido para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Beleza? Então, 17 dividido para 2 é 8,5. Agora, o que eu faço com esses 6 zeros? Eu vou acrescentar aqui no final, mas antes ó, tem uma vírgula bem aqui, 8,5. Um dos zeros eu vou sacrificar para botar essa vírgula para cá. Beleza? Então, corto um zero aqui, ó, e eu coloco a vírgula lá por final. Agora, os 5 zeros que restou, eu vou acrescentar aqui no final do número. 2, 3, 4, 5. Ponto aqui, ponto aqui. Certo? E o resultado é 8.500.000. O quê? Quilômetros quadrados. Então, essa é a área da superfície, a área total da superfície territorial brasileira. Ah, professor, não entendi dessa forma aqui. Então, divide, ó. Divide 17 milhões. Do jeito que você sabe. 17 milhões dividido por 2, tá? Vai dar o mesmo resultado. 17 por 2 vai dar o quê? 8. 8 vezes 2, 16. 17 menos 16 sobra 1, certo? 1 não dá para dividir para 2, baixa o quê? Um zero. Ficou o quê? 10. 10 dividido para 2 vai dar o quê? 5. 5 vezes 2, 10. Aí o 10 vem para cá. 10 menos 10, 0. E o que eu faço com esses 5 zeros que sobrou, professor? Manda os 5 lá para baixo para o quociente. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ponto. 1, 2, 3, ponto. Beleza? Deu o mesmo resultado, só que de forma diferente. Certo? Então, essa é a nossa área total.
Vamos fazer aqui essa 11ª questão para a gente encerrar as correções. Ao receber o seu salário de R$ 2.000, João pagará uma dívida de 3/20, 3/20 dessa quantia, ou seja, 3/20 dessa quantia aqui. Se ele gastar 1/10 do salário em condução, quanto lhe sobrará para as demais despesas? Ou seja, vamos calcular isso aqui de 2.000, depois isso aqui de 2.000, e aí vamos somar os dois e subtrair daqui. E aí o que sobrar vai ser o resultado. Vamos lá. Pegando as informações do texto, ó, eu tenho o total, que é R$ 2.000 o salário dele. Desses 2.000, ele vai pagar 3/20 de dívidas e 1/10 de condução. E o que sobrar é o resultado da nossa questão, né? No caso, a 11ª. Então, vamos descobrir primeiro quanto é 3/20 de 2.000, depois 1/10 de 2.000. Certo, ó. 3/20 de 2.000. Como isso aqui é o total, a gente divide embaixo, o resultado multiplica em cima, beleza? Então, 2.000 dividido para 20 vai dar o quê? 100, certo? Ó, se eu cortar um zero aqui e cortar um zero aqui, ó, corta um zero aqui e um zero aqui, vai ficar 200 dividido para 2, que é igual ao quê? A 100. Aí, esse 100 eu multiplico por 3. 100 vezes 3 é igual a 300. Então, desses R$ 2.000, 300 ele pagou de dívida. E 1/10, né, de 2.000. Mesmo jeito, divide 2.000 por 10 e o resultado multiplica por 1. Corta um zero aqui, ó. 200 dividido para 1, 200, não é isso? E 200 vezes 1 é 200. Então, ele vai pagar R$ 300 de dívida mais R$ 200 de condução. Isso aqui vai dar um total de quê? De R$ 500, que é o que ele vai gastar com dívidas e condução. O que vai sobrar para ele para as demais despesas? Ó, ele tinha 2.000, tirando esses 500 aqui, ele vai ficar com quanto? Com R$ 1.500. Beleza? Então, a quantia que vai sobrar para ele pagar o restante das despesas é R$ 1.500. Ok, agora vamos dar início à nossa aula de hoje. Na página 129, vamos estudar como se faz a leitura de uma fração. A leitura das frações é feita lendo-se primeiro o numerador, né, o número que está no numerador, e depois o número que está no denominador. A leitura do denominador é feita de acordo com o quadro abaixo. Certo. Ó, quando o meu denominador, né, que é esse número que fica embaixo, ó, por exemplo, 1/2, né, 1/2. Esse aqui é o numerador. Isso aqui é o denominador. Beleza. Quando o meu denominador vai do 2 até o 9, ou quando ele é 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, ele vai ter nome próprio, tá? Quando não for um desses, por exemplo, do 11 em diante, até o 99, por exemplo, a gente vai ler de outra forma. Então, quando o meu denominador for meio, quando o meu denominador for 2, a gente vai ler o quê? Meio. Né? Por exemplo, 1, lê o nome do numerador, do número, 1. O 2 a gente vai chamar de meio. Então, 1 meio. Beleza? Quando for 3 o denominador, chamaremos de terço. Então, 1, se aqui for 3, chamamos terço. 1 terço. 4 chamamos de quarto. 5 chamamos de quinto. 6 de sexto. 7 de sétimo. 8 oitavo. 9 nono. Quando chega no 10, vamos chamar de décimo. Tá? Professor, e quando for 11? Por exemplo, quando for 2/11. Ó, eu vou ler 2 11º? Não. 2/11? Não. Ó, vou ler o nome do número do numerador, 2, tá? Vou colocar aqui, ó, 2. Ler o nome do número do denominador, 11. Então, 2, 11, acompanhado da palavra avos, tá?
O que significa avos? É uma palavra que vem do grego, do latim, que significa pequenas partes, tá? Ou seja, a partir do 11 em diante, 24, 77, 99, com exceção dos números de base 10. Ó. Todo número de base 10 tem um número específico. Tá? 10 vamos chamar de décimo, 100 vamos chamar de centésimo, 1000 de milésimo. O 10.000 vamos chamar de décimo de milésimo, né? Porque é 10 vezes 1000. Ó. O 10 é décimo, o 1000 é milésimo, né? Então décimo de milésimo. O 100.000 vamos chamar de quê? Como é que chamamos o 100? Centésimo de quê? De milésimo. Então centésimo de milésimo. Certo? Com exceção desses números, qualquer número que esteja no denominador, a gente vai ler o nome do número acompanhado da palavra avos, né? Que significa pequenas partes. Lembrete, as frações que têm o número 1 no numerador são chamadas de frações unitárias, tá? Todas as frações que têm 1, por exemplo aqui 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/15, todas elas serão chamadas de frações unitárias. E aqui, na página 130, está o que eu acabei de falar, né? Ó. Para todos os outros números, lemos o denominador acompanhado da palavra avos. Exemplos. Aqui, ó, o 2 é o denominador, então eu tenho um nome específico para ele, 1/2. O 5 é o denominador, eu tenho um nome específico para o 5. É o quê? Quintos. 27 é o denominador, então eu vou ler o nome do número 27. 16, né? O nome do número do numerador. Depois o nome do número do denominador, ó, 16, 27 e no final, avos. Beleza? 6 sobre 8. O 8 tem um nome específico, né? Oitavos, 6 oitavos. 4, o 9 também tem nome específico, nonos. 3, 506 avos. O 1000 tem nome próprio, tá? 5, milésimo. 3, 12 avos, tá? Não tem nome específico. 15, 32 avos. 2, 40 avos. 7, 109 avos. E 80, 1100 avos. Ok? Então, nomes específicos só tem aqueles que eu falei na página anterior. Mais embaixo aí, vamos estudar os tipos de frações. Acompanhe. As frações de acordo com o denominador podem ser decimais ou ordinárias. As frações decimais são aquelas que têm em seu denominador números que representam potências de base 10. A leitura de uma fração decimal é feita usando os termos. Fração decimal, como o nome já está dizendo, é todo número que provém do número 10, tá? De base 10, de potências de base 10. O que é número que vem de base 10? 10, 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, né? 100 milhões, 1 bilhão. Todos esses números são potências de base 10, são números decimais, beleza? Se encaixarão nas frações decimais. Então, décimo, a gente vai chamar de décimo quando o denominador for 10. Centésimos, quando o denominador for 100. Milésimo, quando for 1000. A partir do 10.000, chamaremos de décimo de milésimo, né? Porque são 10 vezes 1000. Décimo de milésimo. 100.000, 100 vezes o 1000. Então, centésimo de milésimo. Quando for 1 milhão, milionésimo, tá? Milionésimo. 10 milhões, décimos de milionésimo. 100 milhões, centésimos de milionésimo. E aí vai. Lá no bilhão, vamos chamar o quê? De bilionésimo, trilionésimo. E aí em diante. Números como 10.000 e 100.000, desde que sejam potência de 10, são lidos usando o número, a ordem e a classe numérica. Beleza? Então, ó, como eu falei, 2 sobre 10.000. Como é que a gente lê? 2 décimos de milésimo. Por quê? Porque décimo é 10, milésimo é 1000. Então, 10 vezes 1000, ó, décimo de milésimo. 5 sobre 1 milhão. 5 milionésimos. Tá? 51 sobre 100. 51 centésimo. 28 milésimo. 42 décimo de milésimo. Beleza? Lembrete, avo ou avos é uma palavra de origem latina que significa pedaço pequeno, tá? Ou pequenas partes, tanto faz. Vimos as frações decimais, agora veremos as frações ordinárias. Tá? Elas se classificam em decimais e ordinárias. Entre elas, as frações com denominador igual a 100 podem ser representadas na forma de percentual. Observe, 51 sobre 100 é igual a 0,51.
ou 51%. Lembro, 51%. Ó, a porcentagem, ela sempre vai vir com o denominador 100, tá? Por quê? Porque se trata de porcento, certo? Um total é 100%. Então, a gente vai usar o denominador 100. Então, 51 sobre 100, a gente transforma esse número em número decimal e depois transformamos em porcentagem. Por que que 51 sobre 100 ficou igual a 0,51? Por quê? Porque o 100 tem dois zeros, tá? A vírgula está aqui no final do 51, certo? Então, esses dois zeros aqui, ó, quando se trata de uma fração, eles vão movimentar a vírgula duas casas para a esquerda, ó. Uma, duas, ou seja, a vírgula vai ficar na frente do 51. E antes da vírgula, colocamos o quê? Um zero. Então, vai ficar o quê? 0,51, né? 51 sobre 100, ou 51 centésimos, é igual a 0,51, porque os dois zeros movimentam a vírgula duas casas para a esquerda. E 0,51 em número decimal, lá em porcentagem, vai ser o quê? 51%. Beleza? 0,5. Ó, 0,5. Né? A metade de alguma coisa, então isso aqui é igual a 50%. Beleza? 164 dividido por 100. 164 centésimos. Ó, esses dois zeros vai movimentar a vírgula que está aqui no final, duas casas para a esquerda. Então, uma, duas. A vírgula vai ficar entre 1 e o 6. Ou seja, vai dar 1,64. Beleza? Então, transformando isso aqui em número decimal, fica 1,64, que é igual a 164%. Por quê, professor? Ó, um inteiro. Temos mais de um inteiro. Um inteiro, o total de qualquer coisa não é 100%, então mais de um inteiro é mais de 100%. Beleza? Então, no caso aqui temos 100, né? 100% representa o inteiro, mais 64% do outro inteiro. E aí fica 164%. Lemos 164%. As frações ordinárias são aquelas que têm em seu denominador números diferentes das potências de 10. Resumindo, frações ordinárias são todas aquelas frações que não são decimais. Beleza? Se não tem número, se não tem denominador de base 10, então é fração ordinária. 4/500, 18/20, 6/50, 13/72, 15/108. Todas essas frações são ordinárias. Beleza? Agora, tem base 10 no denominador, chamamos de decimal. Lembrete. Potência de base 10 é diferente de múltiplo de 10. Exemplo, potências de base 10. 10 ao quadrado é igual a 100. 10 ao cubo é igual a 1000. 10 à quarta potência é igual a 10.000. Múltiplo de 10. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. Então, ó, números de base 10 são esses aqui, ó, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão, etc. Esses números aqui que são múltiplos de 10, por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, não são números decimais, tá, gente? Beleza? Então, números de base 10 são esses. Quando eu elevo o 10 a um expoente. Por isso que eu digo potência de base 10.